Pessoal, como é que os senhores estão? Tudo bem? Como é que vão de quarentena? Bom, eu espero que os senhores estejam bem. Vai passar, tá? Não se desesperem. Daqui mais ou menos uns 20 dias, nós já estamos com as aulas presenciais para os senhores. Mas antes dessas aulas presenciais, nós temos que passar por essas aulas que nós estamos fazendo, essas atividades remotas, essas videoaulas, tá? E hoje eu vou tratar com os senhores das espécies de concessões. Disse para os senhores que a concessão ela é uma modalidade de contrato que tem uma lei própria, uma lei federal sobre isso, que é a Lei 8.987/95. E, em regra, o que consiste uma concessão? É quando a administração pública ela pega um serviço centralizado seu, transfere a execução para esse particular, para que esse particular exerça esta atividade, esse serviço por sua conta e risco. Nós vamos ver, senhores, que existem, de acordo com a lei de concessões, 3 espécies de concessões, que é a concessão de serviço público, a concessão de obra pública e a concessão de uso de um bem público. Eu vou explicar para os senhores cada uma delas. O que é a concessão de serviço público? Nós vamos ver que na concessão de serviço público, o poder público, chamado poder concedente, ele vai pegar um serviço público seu, que é de domínio do Estado, que é de propriedade do Estado, e vai transferir a execução desse serviço para uma empresa privada, que é chamada tecnicamente de uma concessionária. E essa concessionária, ela vai prestar esse serviço para nós administrados, por sua conta e risco, e ela vai receber como remuneração desta concessão o pagamento daquilo que nós chamamos de uma tarifa pública. Certo? Ah, entendi, professor. Então, concessão de serviço público é fácil. O poder público pega uma atividade sua, transfere a execução para o particular por um tempo determinado e ele vai executar esse serviço por sua conta e risco e ela vai ser remunerada através do pagamento de uma tarifa que os usuários irão pagar por esse serviço. E com isso ela vai se remunerando. Ah, entendi. Só que a gente tem que saber que essa transferência desse serviço público, ela é temporária. O dono continua sendo o Estado, tá? O dono do serviço é o Estado. De tal forma que, acabado o contrato, chegando ao seu termo final, o que acontece? Esse serviço, ele retorna para a mão do Estado novamente, porque ele era o dono. Ele só passou temporariamente para esta concessionária o exercício temporário dessa atividade. Esta transferência temporária, senhores, da execução do serviço, ele tem um nome técnico que se chama delegação de um serviço público. Então, delegação de um serviço público numa concessão, é isso. É pegar a atividade do poder concedente e transferir a execução para o particular por um tempo. Se ocorrer que no exercício dessa atividade por este tempo, ele não chega a seu termo final, ou porque o serviço foi mal prestado, ou porque a empresa não está fazendo aquilo tudo a contento, o que acontece? O poder público pode, em razão de uma característica dele, romper unilateralmente desse contrato. Esse rompimento unilateral dessa concessão de um serviço público, antes do termo final, ele tem um nome técnico que se chama o que, senhores? Que se chama caducidade ou decadência. Você vai encontrar por esse nome, caducidade ou decadência. Então, é quando, antes do termo final, o poder concedente rompe o contrato e traz novamente para si o exercício dessa atividade de forma direta. Quando ele faz esse retorno, em razão dessa decadência ou dessa caducidade, nós vamos ver que o poder público ele também vai ter um outro poder, que é o chamado poder de encampação. O que significa encampação?
significa que ele rompe o contrato unilateralmente, transfere para ele novamente a execução deste contrato, e incontinente a isso, ele vai encampar, ele vai utilizar todo o maquinário que essa empresa utilizava para prestar o serviço público, ela vai prestar diretamente. Certo? Então me dá um exemplo, por exemplo, de uma concessão de serviço público, professor, para que eu possa guardar na minha mente. Claro. Se nós formos ver, uma das atividades do Estado é manter a pavimentação asfáltica em dia, ou seja, as rodovias. Isso é um serviço público do Estado. Só que ele transferiu, na nossa região, por exemplo, e quase no nosso estado inteiro, a obrigação dessa pavimentação asfáltica ser feita por uma concessionária. No caso, aqui nós temos, por exemplo, a TEB, nós temos lá mais para São Paulo, Ecoban, Unoban, não sei como é que chama. Essas são empresas concessionárias. E o que ela faz, senhores? Ela presta este serviço de quê? De recapeamento da pavimentação asfáltica. Mantém tudo em dia. Você não vê? Você vai para Bebedouro, para Ribeirão, é beleza. Para São Paulo, tudo duplicado. Você vê que tudo que, senhores, é tudo muito bem limpo. Tá aí o poder. E como é que essa empresa concessionária, ela se ressarce desse serviço que ela presta? Ué, você não paga o pedágio? Para onde você acha que vai o pedágio? Vai para a concessionária. Certo? Então é isso. Essa atividade, esse serviço público de manutenção da pavimentação asfáltica em dia, ela está sendo feita por quê, senhores? Por essas concessionárias de rodovias. E ela está se ressarcindo economicamente como? Através do pagamento que você faz desse pedágio, que é uma tarifa pelo serviço que você está pagando. Fácil, né? Está dando para os senhores entenderem? Então é isto. A concessão de um serviço público é isso. Só que eu disse para os senhores que ela, senhores, ela vai exercer essa sua atividade por sua conta e risco. Um exemplo. Suponhamos que você está indo de Bebedouro para a nossa querida Ribeirão Preto. Tem a TEB que toma conta. E você, por uma questão ou outra, você acaba atropelando um cachorro. Você atropela uma capivara. O que acontece? Você vai querer ser ressarcido desses seus danos. Lógico. Contra quem que você vai propor essa ação, senhores? É contra a concessionária. Porque é ela que está gerindo o serviço público. Ela que vai responder pelos ônus e pelos bônus também. Os ônus é o quê? Os bônus é o quê, senhores? É o pagamento da tarifa. E o ônus? É isso aí. Então toda espécie de prejuízo causado ao particular, é em razão desse serviço da concessão, quem responde a ela, a concessionária. Certo? Então, tranquilo, deu para os senhores entenderem. Me explica agora, senhores, a concessão de obra pública. Esta concessão de obra pública, que é pouco utilizada no Brasil, mas muito utilizada nos Estados Unidos. E como é que acontece? O poder público no nosso país, por exemplo, ele vai pegar uma determinada obra, vai transferir para este particular a construção dessa obra pública. Depois que o particular ele construir essa obra pública, ele vai poder explorá-la comercialmente. Para poder o quê, senhores? Pagar o quanto ela gastou com a obra e auferir o lucro dela. Olha que beleza que é uma concessão de obra pública. Por quê, professor? Porque você transfere tudo para a concessionária, todas as obrigações. Ela constrói a obra, e depois que ela construiu a obra, o que ela vai fazer, senhores? Ela vai buscar os proveitos econômicos por ela, que ela pode trazer para ele. Tá, então me dá um exemplo de uma obra pública nesse sentido. Bebedouro não, São Paulo, Minas Gerais. Se você sair de Bebedouro e for até Frutal, você vai perceber que existe um rio cortando o Rio Grande. E suponhamos que esses dois estados, não sei, façam uma concessão de obra pública. Ou seja, a concessionária, ela constrói a ponte. Construída a ponte, ela pode cobrar o quê, senhores? Uma espécie de um pedágio. Onde, se você for para Minas Gerais,
de São Paulo para Minas Gerais, ou de Minas Gerais, seu bebedouro, se você tiver que cruzar essa ponte, você vai pagar o quê, senhores? Uma quantia em dinheiro. E ela vai se ressarcir. Ela construiu a obra e ela está resolvendo essa tarifa para poder resolver os seus problemas. Olha que beleza. Professor, me dá um outro exemplo para que as coisas fiquem mais claras na minha mente. Tá, vamos lá. Uma concessão, por exemplo, ela poderia ser utilizada na construção de um aeroporto. Então vamos fazer o seguinte. De repente tem uma concessão na cidade de Bebedouro, onde ela vai virar uma espécie de um entreposto comercial de aviões. Não sei, de repente a cidade melhora. E aí o que acontece? O poder público municipal, ele pode fazer uma concessão de uma obra pública. Esta empresa, ela vai construir o aeroporto e, construído o aeroporto, ela vai poder se ressarcir economicamente através de todos, senhores, os proveitos econômicos que essa obra pode lhe trazer. Um exemplo, ela constrói o aeroporto e, construído o aeroporto, o que acontece, senhores? Os espaços internos ela pode alugar para a empresa que quer montar um estabelecimento comercial lá. De repente tem uma livraria lá, tem um cara que quer servir cafezinho, um local para as pessoas tomarem banho, vender sabonete e por aí vai. Lembranças de bebedouro. Olha que legal. Olha como é que ela está se ressarcindo economicamente. Ela está alugando aquele espaço público e o dinheiro está entrando para ela. Ou então ela pode, por exemplo, exigir uma tarifa se você for com o seu carro naquele aeroporto e estaciona lá para receber os seus entes queridos. Olha que beleza! Então você entra, deixa o seu carro lá no estacionamento, recebe os seus entes queridos, na hora que você vai embora, você paga o quê? Pelo estacionamento. Esse dinheiro vai para onde? Para a concessionária. Ou então você vai ficar 3 dias fora, mas você ir de Bebedouro, no Rio Grande do Sul, por exemplo. Você vai lá e estaciona o seu carro, deixa o seu automóvel lá, viaja nos 3 dias, você vai lá, pega seu carro e vai embora. Você vai pagar o quê? Uma taxa por esses 3 dias que o carro vai ficar lá. Essa taxa vai para quê, senhores? Vai para os bolsos de quem? Da concessionária. Tá vendo? Ela construiu a obra e ela está, o que, senhores, fazendo agora? Auferindo os lucros que pode advir desse empreendimento dele. Vocês viram que legal que é? Mas no Brasil ainda é pouco utilizada. Nós vamos ver que pode se remunerar esta concessão, senhores, através de uma taxa ou através de uma, como é que eu diria para os senhores, de uma contribuição de melhoria. Uma contribuição de melhoria, o que acontece, senhores? É uma espécie tributária onde, se você constrói uma obra pública em um determinado bairro e há uma valorização por isso, você tem que pagar por essa valorização. Isso é pago através de um tributo que é chamado contribuição de melhoria. Me dá um exemplo, professor. Por exemplo, na cidade de São Paulo, se nós formos ver, quem mora perto de metrô tem o seu imóvel valorizado. É uma beleza. Você não precisa gastar tempo com trânsito, você vai de metrô, vai lá rapidinho, você está no seu serviço, tá? Suponhamos que haja uma concessão onde vai construir esses terminais de quê, senhores? De metrô. Então abre, por exemplo, o metrô Santa Cruz. Isso aqui já existe, mas abre. O que acontece? A empresa pode construir essa obra pública, ela pode fazer o seguinte, ela pode se oferir o produto econômico utilizando aquela obra, alugando espaço para uma empresa, parari, parará. Mas o que acontece, senhores? O Estado pode cobrar essa contribuição de melhoria, levando em consideração o IPTU desses móveis que moram nas cercanias. Entendeu? A contribuição de melhoria. De repente você pagava de IPTU 5 mil por mês, você vai pagar 7, e esses 2 mil reais a mais em razão dessa valorização que o seu imóvel sofreu, porque aquela obra foi construída ali nas suas cercanias. Certo? Senhores, tem também um subprincípio do serviço público, que é o chamado princípio da modicidade da tarifa.
O que acontece? O que é modicidade? Aquilo que você paga, o bilhete pelo serviço, ele tem que estar em preços módicos. Ou seja, a tarifa tem que ser baixa, não pode ser alta, porque senão o trabalhador vai trabalhar para pagar a tarifa. Então, o que acontece? Permite-se que essas concessões de obras públicas e essas concessões de serviços públicos, ela utilize de meios alternativos para oferir renda e não transferir eventuais aumentos na tarifa para a pessoa. Me dá um exemplo, então, de uma exploração alternativa do serviço que pode repercutir no preço baixo da tarifa. Geralmente, senhores, é publicidade e propaganda. Prestem atenção, quando você sai de Bebedouro e vai para Ribeirão Preto. Não tem aqueles stands, é stand que chama aquilo? Aqueles outdoors que tem no meio do caminho, aquele dinheiro lá é pago para a concessionária também. É um modo de ressarci-la e manter o quê? O preço da tarifa módica. Então, além dela lucrar com a prestação do serviço, o que ela está lucrando também, senhores? Com esta utilização, meus amores, do quê? Destas rendas alternativas que está vindo através da publicidade desses outdoors. Deu para os senhores entenderem, então? Tranquilo? Então, senhores, nós vimos, então, o que é essa obra pública, essa concessão de serviço público e essa concessão de obra pública. Existe também uma outra modalidade de concessão, que é a concessão de uso de um bem público. Na concessão de uso de um bem público, o que acontece? O Estado, ele tem um espaço público, onde ele, por exemplo, ele vende uma concessão aos particulares para utilizar o que, senhores? Esse espaço público. Me dá um exemplo, então, que pode ser utilizado como uma concessão de uso de um bem público. Não tem o mercado municipal? O mercado municipal, ele é o que, senhores? Ele é um espaço público. Aqueles boxes de particulares que tem lá dentro, pode ser alugado para esses particulares ou cedido o uso para elas através do que, senhores? Dessa concessão de uso público. Entendeu? Ou seja, um espaço público onde eu estou cedendo o uso através dessa modalidade de concessão que é o uso de um bem público. Então guardando um exemplo, esses boxes que a gente vê, senhores, aonde? Nos mercados municipais. Um outro exemplo também que a gente vê bastante, cantinas de escola pública. Essas cantinas que tem em escolas públicas, que geralmente é um particular que toma conta, ele pode ser feito através de uma concessão de uso de um bem público. Olha que legal. Quando você vai, por exemplo, para a praia, Mongaguá. Ali em Mongaguá, nós vamos ver, tem a feirinha. A feirinha, ela é feita num espaço público, numa praça pública, limpinha, com uma série de boxes onde as pessoas vendem ali o que, senhores? Tem desde lembranças de Mongaguá, até comidas de doces, tudo esse tipo de coisa. Aquele espaço público, aquele local, ele poderia ser o que, senhores? Ele poderia ser utilizado também através de uma concessão daquele uso do bem público. Certo? Deu para os senhores entenderem? Na próxima aula, eu vou tratar de uma outra situação que é interessante, que é a diferença entre a concessão de um serviço público, a permissão de um serviço público e a utilização de um serviço público. Muito obrigado, cuidem-se e lavem as mãos, tá? Um abraço, fiquem com Deus.